Futebol, a paixão nacional. É o esporte que está na alma, na mente, no pé e no coração de cada brasileiro. Milhares de jovens têm o sonho desde a infância de se tornar jogadores de futebol profissionais. Diariamente, estes jovens se imaginam entrando nos maiores estádios do planeta. Por mais que muitos sonhem em levar esta vida como profissão, poucos conseguem ter a mentalidade de campeão para superar medos, frustrações e vencer as adversidades, bem como dificuldades financeiras. Este sonho não é apenas individual, passa por várias gerações, de avô para pai, filho, neto. Em agosto de 2019 eu tinha um sonho de passar pelo processo de coaching. Antes disso eu era um atleta muito limitado, treinava nesse campo aqui com meu irmão mais novo, saí dos campos da várzea e hoje sou atleta sub-20 e zagueiro do Barueri. Os resultados que eu obtive foi que nós estabelecemos uma meta de 90 dias para eu conseguir um clube para começar a treinar. E essa meta nós batemos em menos de 24 horas. Eu comecei a treinar na seleção de Santana de Parnaíba online. Conheça Giane Carvalho, co-criadora da Boleiros Academy e idealizadora do programa Potência Real. Eu não sou empresária de jogador, eu não tenho um time de futebol, portanto, eu não vou arrumar um clube para você ou para o seu filho jogar. Eu também não sou psicóloga, não sou terapeuta, eu sou Giane Carvalho, idealizadora do programa Potência Real. O programa Potência Real é único, exclusivo para jogadores de futebol e com metodologia própria. A minha missão é ajudar jogadores de futebol a superar a negatividade, o medo de errar o passe, o medo de arriscar e aumentar a sua confiança para arriscar, apresentar o seu futebol e ser um atleta de elite. Tudo começou lá na década de 70, quando meu pai saiu de Sergipe e a minha mãe saiu da Bahia, ambos em direção ao estado de São Paulo. O destino cruzou seus caminhos, se apaixonaram e se casaram. O sonho do meu pai era ser jogador de futebol profissional. Porém, como esse sonho não se concretizou, ele gostaria de ter um filho para trazer essa alegria para ele. Só que aí eu nasci. Na adolescência, eu tinha um sonho de ser mãe de um menino e Deus foi muito generoso comigo quando me permitiu dar à luz ao César Augusto, o meu filho, que nasceu com o sonho de ser jogador de futebol. Alguns anos atrás, me fez uma pergunta. Desde quando ele fez essa pergunta, eu não fui mais a mesma pessoa. Essa pergunta tirou o meu sono. E ele me contou, uma vez nós estávamos conversando e ele me contou que um belo dia o professor chegou na escola e perguntou para as crianças quais eram seus sonhos. Quando chegou a vez dele, ele falou que ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. E o professor falou, jogador de futebol? Não tem outro sonho? Isso aí é muito difícil, isso aí não é para você. Após me contar essa história, ele me fez uma pergunta seguinte. Mãe, o que se estuda para ser jogador de futebol? E eu não tinha a resposta. Como eu não tinha a resposta, eu fui estudar, fazer entrevistas com técnicos, jogadores, ex-jogadores, fazer cursos com jogadores que jogaram no Brasil e no exterior em busca da resposta para dar ao meu filho. Atualmente, eu sou formada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, tenho MBA em Life Coach pela Anderson University e também sou especialista na área de Educação e Coach financeiro. Uma pesquisa realizada pela consultoria Esporte Executivo, em parceria com a FENAFAP, revelou que 38% dos jogadores brasileiros ganham pouco mais que um salário mínimo, o equivalente a R$2.000 mensais. Os supersalários são raros. Apenas 10% dos atletas do futebol brasileiro recebem mais de R$40.000. Para isso, ou você nasce com o dom, ou você se desenvolve. Ainda existem aqueles que assinam contratos milionários e perdem tudo. Garrincha ganhou grandes fortunas, terminou sua carreira praticamente sem nada e sendo ajudado por amigos. David James, ex-goleiro da Inglaterra e milionário de mais de 31 milhões de dólares, declarou falência em 2014 por ficar endividado após um divórcio.
Miller, outro jogador muito famoso, admitiu que gastou todo o seu dinheiro com farra, carros e mulheres. Amaral ganhou um número incontável de dinheiro, mas devido à má administração, acabou perdendo quase tudo. Eric Djemba Djemba, ídolo do Manchester United, acumulou cerca de 6 milhões de dólares enquanto jogador de futebol e declarou falência em 2007 por um mau planejamento financeiro. Olá, meu nome é César Augusto, eu tenho 10 anos. Antes, quando eu era bem pequenininho, minha mãe me ensinou a poupar dinheiro para eu realizar meus sonhos. Eu comecei no cofrinho e fui para a poupança. E é muito bom ter dinheiro na poupança. E agora eu tenho, como que é o nome? Investimento. Eu tenho um investimento. E é muito bom ter investimento. Desde pequeno, até velhinho, eu vou guardando dinheiro. E para quando eu for velhinho, eu não precisar trabalhar para ter dinheiro. E eu só tenho que agradecer para minha mãe. Te amo, mãe. Estes conhecimentos, juntamente com as habilidades técnicas do meu esposo, me ajudaram a orientar o meu filho na busca e na direção dos seus sonhos. São 20 anos de estudo, formação acadêmica, trabalhando na área esportiva, desenvolvendo os projetos. Giane ainda tem 17 anos de experiência como atleta. É faixa preta de judô pela CBJ e tem títulos de vice-campeã paulista. É campeã brasileira de Suai Jiao, o judô chinês. Além dos cursos na área de inteligência emocional, reprogramação mental e a experiência de ser mãe de uma atleta que está dentro das quadras e dos gramados. Ele iniciou sua trajetória nas escolinhas da prefeitura de Barueri. Com o passar do tempo, ele se destacou como artilheiro no campeonato Internúcleos de futsal, passou a treinar no clube Pequeninos do Jockey e teve a oportunidade de disputar a final da Taça Cidade de São Paulo em 2017, consagrando-se vice-campeão na categoria Sub-11, integrou a equipe de futsal do Barueri Sport Forte e em 2019 foi campeão metropolitano na categoria Sub-14. Atualmente ele é federado e joga futsal pela Associação Atlética do Banco do Brasil e em 2020 ele iniciou treinando no Clube Atlético Juventus. O mesmo ano que nasce a Boleiros Academy, com a missão de ajudar atletas de futebol a alcançar a alta performance dentro e fora dos gramados, no curto, no médio e no longo prazo. Qual que é o segredo para você conseguir estar nesses clubes e alcançar os resultados que você já conquistou até agora? Ter foco e continuar, porque às vezes errar é normal, mas a gente tem que continuar, mesmo que não seja na primeira vez que a gente tentar, vai conseguir na segunda, na terceira. Tem que continuar. Como que você faz para superar os medos quando você erra? Você tem medo de ser criticado pela torcida? Como que você lida com essas questões? Eu tento jogar o mais tranquilo possível, porque quanto mais pressão a gente leva para dentro, mais difícil vai ficando. Qual que é a mentalidade? Como que você pensa, de repente, se você está dentro de campo e erra um passe ou erra um gol? O que você pensa na hora, naquele momento? Primeiramente, uma tristeza, porque não é fácil ficar errando um passe. E, segundamente, que, por exemplo, se eu errei um passe, eu tenho que correr o dobrado para acertar. E não desistir, porque errar não é mal. Minha mãe me ajudou bastante, né? Minha mãe e meu pai. E esse desafio de treinar debaixo de chuva? É na chuva, no frio, no sol, na neve. Impressionados com a performance do César, seus amigos começaram a me procurar para saber qual que era o segredo e novos atletas começaram a transformar sonhos em realidade. Sou João Carlos Neri, tenho 18 anos e sou zagueiro. Meu nome é Jean Silva dos Santos, tenho 16 anos, jogo na lateral direita. Meu nome é Adrian Gama da Silva, eu jogo na posição de volante e meia. Tenho 18 anos, faço parte do programa Potência Real. Meu nome é Júlio César, tenho 10 anos. Sou a Débora, mãe do atleta Júlio César de 10 anos. Sou o Janailson de Souza, tenho 18 anos, atualmente atuo como goleiro e faço parte do programa Potência Real. Hoje eu me encontro um atleta confiante, sem medo de arriscar, um atleta com muita clareza do que quer e aonde quer chegar. Imagina você viver aprisionado nos seus medos, nas suas inseguranças. Mesma coisa de um passarinho ficar preso numa gaiola. É só quem já passou pelo processo de coach sabe o horizonte que abre para você e te dá a visão de uma águia.
Quando eu conheci a Jane, eu era bravo, tinha medo e não aceitava perder. Com as sessões, eu aprendi a superar meus limites, aprendi a confiar em mim mesmo e aprendi a lidar com as frustrações. O Júlio ficou mais motivado, passou a treinar mais, superou os limites. Hoje posso falar que tenho a mentalidade campeão, consegui definir meus objetivos, cumprir desafios. Um deles foi cumprir o desafio de 50 embaixadinhas. Antes eu não conseguia fazer mais do que 10. Aí, 50! Graças a esse programa de Potência Real, eu tô bastante mudado aí e isso é muito importante pra mim e pra minha carreira. Quando cheguei no programa, tinha dificuldades com falta de confiança e medo de errar. E hoje, após a 4ª sessão, esses sentimentos não habitam mais em mim. E hoje me sinto um profissional melhor. Eu era um atleta que não tinha confiança em mim mesmo. E o coach me fez enxergar que um atleta sem confiança não é nada. E pra mim, esse programa tem sido muito importante. Tá me ensinando a ser uma pessoa melhor, tanto dentro como fora de campo. Os clubes que eu passei foi Avaí, Grêmio, Foz do Iguaçu, Fluminense, Feira de Santana, Marcílio Dias, ABC e Grêmio Anápolis. Para mim, participar do programa Potência Real foi uma experiência muito boa, que eu aprendi a me conhecer mais, saber minhas fraquezas e tudo que você faz, você pode dar o seu melhor. E eu recomendo muito para todos os atletas de futebol ou de qualquer esporte, que você agrega muito na sua carreira e te faz ficar mais perto dos seus sonhos. Eu aprendi que a realização dos meus sonhos só depende de mim. Quem planta objetivos, colhe resultados. O programa Potência Real pode ser realizado de maneira presencial ou online, individualmente ou em grupo. É só escolher o seu formato e entrar em contato. Jogador de futebol tem prazo de validade e o tempo está passando. No céu sempre há um lugar para mais uma estrela e a próxima a brilhar pode ser você. Eu te aguardo do outro lado. Só vem! Boleiros Academy. Seja um atleta de elite.